Fala pessoal, muito bom dia. Hoje é quarta-feira, 8 de novembro de 2023. O Ibov fechou em alta ontem de 0,71 a 119.268 pontos, beneficiado pelo fechamento da curva de juros lá nos Estados Unidos e alguns resultados por aqui, como o caso do Itaú, e empresas voltadas para a economia interna. O dólar fechou em queda de 0,28 a 4,87. O juro de 10 anos nos Estados Unidos fechou quase 9 pontos base, a 4,57. E também de olho nesses juros, entre as maiores altas do Ibov, empresas se beneficiam da queda. Então a gente viu Magalu disparar quase 24% na sessão, Casas Bahia quase 12% e o Grupo Soma em alta de 7,6%. E a sessão só não foi melhor porque empresas muito relevantes para o nosso índice operaram em queda. A Petrobras fechou recuando 2,21%, a Vale 2%, tivemos a Prio também caindo 2,5%, então o cenário foi meio que esse. Bom, indo adiante aqui, olhando um pouquinho para o noticiário, a Justiça concedeu tutela a South Rock para antecipar os efeitos de recuperação judicial. Já tinha feito pedido, semana passada tinha rejeitado e agora foi aceito. A South Rock está controlando, opera os ativos da Starbucks, do Italy, do Subway e da Brasil Airports aqui no Brasil. Está passando por uma dificuldade financeira, entrou com pedido de RJ com dívidas estimadas em 1 bilhão e 800 milhões de reais. Ao mesmo tempo, crise em Portugal. Antônio Costa e outros investigados são suspeitos de irregularidades com contratos de exploração de lítio usado na fabricação de baterias para carros elétricos e projetos de hidrogênio verde. Ele, que é o primeiro-ministro de Portugal, está no cargo desde novembro de 2015, fruto da união de um pacto inédito entre os partidos socialista, comunista e de esquerda. Então agora ele vai sair fora. O Marcelo Rebelo de Sousa, que é o presidente do país, tem essa responsabilidade de conduzir, mais alguém ali ao cargo, com novas eleições que foram antecipadas para a formação então de um novo governo. Sobre a abertura da sessão de hoje, os índices futuros de Nova York operavam em queda, agora estão operando próximos da estabilidade. A gente vê então o Dow até subindo 0,04, o S&P 0,01 e o Nasdaq recuando 0,05. Então até agora a gente não tem uma tendência clara. Mercados europeus na média recuando um pouquinho, mas nada demais também. Bolsas mais de lado nessa manhã e os investidores aguardando Jerome Powell, que vai vir a público dar algumas declarações hoje às 11h15 no horário de Brasília. Aqui no Brasil a gente vai ter daqui a pouquinho a divulgação das vendas no varejo do mês de setembro, O consenso da ELSEG previa uma estabilidade na comparação com agosto, uma alta anual de 2,5%. Quando a gente olha para a temporada de resultados, várias empresas que vão reportar, tem BB, Braskem, Casas Bahia, Minerva, hoje depois do fechamento, e destaque ainda para uma palestra do Campos Neto, presidente do Banco Central, em Nova York, hoje às 15h40 no horário de Brasília. Quando a gente olha para as outras cotações, eu já falei dos futuros, mas principalmente para as commodities, alguns destaques, pessoal. Na bolsa chinesa de Dalian, o minério subiu um pouco mais de 1% a $128,45 e tem, portanto, a sua quinta alta em 6 sessões, no maior nível atingido em 7 meses, com notícia de que Pequim quer que uma das suas maiores seguradoras ajude a apoiar a Country Garden, Então, aparentemente, estão começando a colocar o dedo ali na ferida, mas para tentar estancar da forma que for necessário. E o petróleo continuou em queda. Ontem já tinha caído quase 4%, com dados fracos na China, na Europa, o dólar fortalecendo, e hoje ele continua o movimento, o Brent a $81,12, caindo 0,6%, movimento de correção super forte que fez, se aproximando da mínima de 3 meses, Então, é interessante notar como esses fatores vêm influenciando a commodity em questão. A Petrobras já está negociando, segundo a XP, Antes da queda de ontem já tinha soltado ali um relatório falando que estava negociando a um desconto de 6% para o diesel e 4% para a gasolina, Então, algo interessante para a gente notar. Quanto ao noticiário, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, a CCJ, aprovou ontem o relatório de Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, para a reforma tributária. Votaram a favor do parecer 20 senadores contra 6, todos os destaques da bancada foram rejeitados e o texto agora segue
para o plenário. Se você quiser entender um pouco melhor sobre o que foi aprovado no detalhe, né, como que ficou então o tal do IVA Dual, né, o Imposto sobre Valor Agregado, que vai substituir o PIS/COFINS, o ICMS, ISS e IPI, o site do Infomoney tem uma matéria completinha que dá para você entender um pouco melhor, tá certo? A segunda notícia que nós temos é que deputados estaduais de oposição ao governador Tarcísio de Freitas pretendem protocolar nessa quarta-feira um mandato de segurança do Tribunal de Justiça de São Paulo com o objetivo de interromper a tramitação do projeto de lei que trata da privatização da Sabesp. Sob a liderança do deputado Emídio de Souza, do PT, a ação coletiva alega a existência de um possível vício de inconstitucionalidade na proposta enviada à Lesp pelo governo de São Paulo com um projeto de lei ordinário. O grupo opositor argumenta que a desestatização da companhia deveria ser processada por meio de uma PEC e, naturalmente, exigiria uma aprovação com um número maior, de pessoas ali envolvidas no negócio. Por fim, numa nova edição da pesquisa com investidores institucionais, a XP analisou diversos aspectos de seus clientes, como sentimento e posicionamento, avaliação de riscos e perspectivas entre fatores e setores. Em linhas gerais, o sentimento em relação à bolsa continua menos otimista, semelhante ao mês anterior, com 82% dos investidores que responderam à pesquisa dizendo que planejam aumentar ou manter sua exposição em ações, uma redução de 2 pontos percentuais em relação a respostas de setembro. O sentimento geral dos investidores agora está no 60º percentil em comparação com os termos históricos, uma leve melhora em relação ao 54º percentil do mês passado, e o consenso aponta para um upside mais limitado do índice. A maioria dos participantes, 59%, espera que o índice atinja entre 120 e 140 mil pontos até o final de 2024. A média das estimativas sugere que o índice ficará mais ou menos em 125 mil versus 119 atualmente, e a projeção que a XP tem de valor justo, que seria de 136, tá? Também, se você quiser os detalhes aí do relatório, só entrar lá no site de conteúdo XP que vai ter acesso certinho a essa pesquisa que eles realizaram, beleza? É isso, pessoal. Um bom dia, bons negócios e até mais. Tchau, tchau.